Ah, tá. Boa noite. Boa noite a todos aqui. Mais uma vez, graças a Deus, podemos nos reunir e falar a respeito do amor de Deus. Hoje, no primeiro domingo do mês, a gente sempre costuma fazer a ceia. Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Faz uma oração para nós, Jússi. Querido Deus, amado Pai, nós estamos, Pai, na Tua presença, buscando aprender mais da Tua palavra. Te pedimos que Tu nos abençoe, que Tu nos unja com Teu amor e com a Tua bondade, Pai. Nós te pedimos que Tu nos direcione nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Como pode te amar, Deus, esquecendo os meus pecados, sabendo o que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho, que meu coração já não bate, mas como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar? E ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas do amor e me arde o teu coração. Não se pode romper, como uma flecha que está em meu peito e me traze joelhos enquanto eu choro. Creio no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me deixaria quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração e não
pode conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me frase, joelhos enquanto eu choro, em o meu coração, minha alma soluça quando eu recebo contato de seus olhos com os meus. Pra casa eu quero voltar, longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, com alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus, essa música é maravilhosa, né? Essa música foi o Mauro que me apresentou ela. Tem uns aninhos já. Hoje é o primeiro domingo do mês, a gente sempre faz a ceia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito da ceia. Que faz 30 anos que eu me converti, mais de 30 anos, e para ser bem sincero, até hoje eu acho que nunca ninguém falou para mim o que é a ceia. A gente só participa da ceia, não tem uma explicação. Aí hoje eu resolvi a gente bater um papo, conversar um pouquinho, não hoje, mas mais uns dias. Quero conversar hoje, conversar na ceia que vem de novo, a gente ir falando devagarzinho. A ceia do Senhor é um negócio que tem um profundo significado, que a gente deve refletir o sacrifício de Cristo, deve refletir a vida da gente, a vida pessoal, reconhecer as necessidades que nós temos de libertação, o desejo que Cristo tem de transformar a nossa vida e a renovação espiritual. O primeiro culto que nós tivemos aqui, nós falamos a respeito da Páscoa. Foi no culto de Páscoa, daí expliquei o que era a Páscoa para as pessoas. E na realidade a Páscoa, e eu expliquei que a Páscoa é a ceia, né? Só que ela foi vindo com o tempo. E hoje eu vou explicar o que é a ceia. A ceia é a Páscoa, gente, é a realidade. E aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está em Êxodos 12, no capítulo 11, que é a fuga, né? É lá no início, lá onde aconteceu mesmo a ceia do Senhor. Êxodos 12, versículo 11. Está muito grande. Êxodo 12, 11. Diz para nós assim. Eu peguei na versão Almeida, revista e atualizada. Êxodos 12, versículo 11. Diz assim: de maneira o comeis. Desta maneira o comeis. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Antes de sair do Egito, eles precisavam participar da ceia, porque a gente lembra, né, que houve as 9 pragas, e a 10ª praga seria a praga da morte dos primogênitos. Então ele mandou que matasse um carneiro, e assasse esse carneiro e comesse em família. E se a tua família fosse pequena, convidava uma outra família para comer junto. Por exemplo,
vocês dois são só dois, não ia comer um carneiro inteiro. Daí vocês, por exemplo, se juntava vocês 5 e comia o carneiro. Essa era a ideia. E o sangue seria aspergido nos umbrais das portas, para quando o anjo da morte passar, ele sabia que ali naquela casa tinha hebreu, não era para, não era as pessoas de Cristo. Moisés se preocupou em orientar como devia ser a ceia corretamente. E a mesma coisa a gente é no dia de hoje. Quando nós participamos da ceia do Senhor, que nem nós vamos fazer hoje, nós estamos declarando que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ao qual é dito lá em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista fala, né? Então, quando a gente participa da ceia do Senhor, nós estamos declarando que Ele é o nosso Cordeiro. Que nós, quando Ele foi imolado lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, a gente pegou aquele sangue dele e aspergiu no nosso nos umbrais do nosso coração. Eu gosto muito de fazer essa oração quando eu participo da ceia. Eu peço para Deus assim, Senhor, eu sei que a gente não tem como fazer isso, mas quando eu beber do teu cálice, que esse cálice venha fazer a mesma coisa que o sangue do Cordeiro fez lá nos umbrais da porta, me protegendo de todas as dificuldades, me dando força para vencer as dificuldades que eu vou ter, que eu vou continuar tendo. Nós somos seres humanos e nós vivemos num mundo ao qual nós estamos cheios de coisas erradas. E a gente olha para essas coisas e às vezes as coisas são mais fortes que a gente, né? Nós passamos por dificuldade, muitas vezes financeira. Nós estamos num momento político e uma pandemia bastante complicada, onde começa a atrapalhar. E a gente começa a pensar, poxa, e eu vejo quando eu leio o Salmo 74 ali, que ele vê que diz que os ímpios prosperam. E às vezes os cristãos não estão prosperando tanto assim. E aí a gente desespera muitas vezes. Mas no final ele disse que o caminho deles é escorregadio e o nosso não. E quando a gente participa da ceia, lá em Coríntios 11, no versículo 27, diz assim, ó, quem não comer do pão e do sangue do Senhor dignamente não é digno de mim. Então isso faz um convite para que a gente olhe para dentro de si. A ceia não pode ser um ritual, não pode ser feita sem discernimento nenhum. Existe uma preparação, acho que nós temos que fazer. Assim como Moisés ensinou lá, se preparem. Eu vou falar um pouquinho de cada coisa, cingir os lombos. Nós precisamos ter uma preparação. Porque eu vejo muitas vezes, não só na ceia, mas eu acho que em todo o culto. Porque muitas vezes eu vejo pessoas que elas passam o dia inteiro fazendo tudo que é tipo de coisa. Agora está na hora de ir na igreja, vai lá passar água no corpo e vão para a igreja. Não tem preparação nenhuma para encontrar com Deus. E quando a gente olha, quando tem um casamento, por exemplo, para a gente ir visitar, a mulher vai para o Instituto de Beleza, não é mais isso, né? Como é que é? Salão Instituto, agora eu voltei uns 30 anos, né? Nem confessou a tua idade. A mulher vai no salão de beleza, penteia cabelo, se maquia, 2, 3 meses antes vai lá, aluga vestido, se prepara e tem uma preparação toda para ir numa festa. E muitas vezes nós, quando nós vamos encontrar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o dono de todas as coisas, nós nem orar nós oramos. Ao quanto a gente deveria levantar pela manhã e já clamar a Deus, Senhor, eu quero estar na tua presença desde já, desde sempre. Ou melhor, nunca sair da presença de Deus, estar sempre junto dele. Então, nós temos que fazer a ceia com discernimento. Isso que diz no 11:29, né? Pois a pessoa que comer e beber do cálice sem reconhecer que trata-se do corpo do Senhor estará sendo julgada e come e bebe para o seu próprio castigo. Então muitas vezes a gente não olha para dentro da gente. A gente não olha para a situação e realmente reconhecer. Nós não acreditamos na transubstanciação, né? Que tem a igreja que acredita na transubstanciação, que o corpo se transforma em corpo e o sangue se transforma em sangue. Não, nós não acreditamos nisso.
Mas nós cremos que aquele ritual, aquilo ali, eu acho que foi os dois mandamentos que Cristo deixou para nós, só dois mandamentos ele deixou, para nós ir e se batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e participar da ceia. São as duas ordenanças que ele deixou para a gente, para nós darmos testemunho que nós somos cristãos. Então a ceia, eu acho que é muito importante para a vida da gente. Ah, se eu deixar de comer a ceia, então eu vou para o inferno. Não, não tem nada a ver. Mas é a comunhão. É a comunhão dos santos, é onde nós podemos comungar, estar junto com o outro. Então, ele manda que... Aí Moisés vai lá e manda que ele prepare a ceia. E eu acho interessante que ele fala de as três formas de preparar a ceia. Primeiro, ele diz, vai lá de lombos cingidos. Lombos cingidos. Eu não sei se tem uma outra tradução que diz alguma outra coisa, hein? Não li. Lombos cingidos. Não sei se você sabe aqui, mas de repente o pessoal da live que não tá olhando. Antigamente eles usavam aquelas túnicas compridona, né? Que ia até os pés. Os homens usavam, por causa como eles moram no deserto, o sol é escaldante. Então eles usam aquela túnica que vem fechada aqui, fechada nos olhos e vai até os pés. Só que, por exemplo, como é que tu vai correr? Como é que tu vai correr, por exemplo, preparado para a guerra? Como é que tu vai correr com aquela túnica? Aí eles levantavam a túnica e amarravam no meio das pernas. E amarravam no meio, e amarravam na cintura. Isso que cingir os lombos. Se preparava para correr, preparava para fazer o ataque. Tem alguma outra? Os que não falam lombo cingido falam preparados para viajar, já vestidos, essas coisas. Já vestidos, preparados para viajar. Então, quando ele fala em lombos cingidos ali, ele está dizendo para nós que, vamos botar nos dias de hoje, se a gente mudar assim, quando tu for comer, tu arregaça as mangas. Seria mais ou menos isso. Tu te prepara para a batalha, tu te prepara para ir para o caminho. Por outro lado, se a gente olhar, eles iam jantar e depois de jantar eles iam deitar. Essa era a ideia. Só que naquela noite seria diferente. Eles falaram assim, cara, vocês se preparem, vocês cingem os lombos. Não é para vocês dormir. Vocês comam a ceia, participem da ceia e fiquem com o cajado na mão, fiquem de lombo cingido e se preparem para correr. É isso que ele diz. Então, o que ele quer dizer? Que a gente tivesse, depois da refeição, já tivesse preparado para viajar. Isso seria, ou seria assim, cingir os lombos, ele queria dizer assim, esteja pronto para te apresentar decentemente caso tu precisa sair. E se nós olharmos para os dias de hoje, seria a mesma coisa. Quando a gente comer da ceia, que nós estejamos preparados para o que vai acontecer. Porque nós estamos comungando com Deus e querendo chegar para Deus e dizer assim, Senhor, eu estou preparado para ir para onde quer que tu queira que eu vá. Eu estou às tuas ordens. Eu estou... Hoje, vamos pregar junto, é isso aí. Vamos embora. Por que é só tu que fala? É isso aí. Então, antes de cear, ele diz, nos dias de hoje, lá em Coríntios 11, 28, diz para nós que nós devemos fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. É quando a gente olha para dentro de si, a gente olha ver se tem algum empecilho que esteja nos atrapalhando para participar da ceia. Então, quando ele está falando lá no passado, cingir os lombos, que é para se preparar, ele está falando nos dias de hoje para nós que nós devemos nos preparar, olhar para dentro de nós e ver o que nós temos de erro dentro do nosso coração, dos nossos desejos, o que tem sido mais importante na vida da gente. Eu acho interessante quando a gente fala isso, porque eu tenho conversado bastante com o Demetrios, né? E a gente tem conversado, e eu tenho falado para ele que o mais interessante, o mais importante da vida da gente é a gente servir a Deus, não é mais nada, não é mais nada. Nada mais é tão importante quanto servir a Deus. Ou seja, nós temos que estar numa preparação tão grande de servir a Deus, que esquecer, quando Paulo fala em Gálatas 5:20, lá que ele diz para nós, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que isso fosse uma realidade na vida da gente. Que nós pudéssemos, cara, eu preciso trabalhar porque eu preciso comer, sim, eu preciso trabalhar. Mas lá em Colossenses 3:23, quer comais, não é isso. Diz tudo que vocês façam para a honra e para a glória de Deus. Então, quando tu estiver na tua empresa trabalhando, quando tu estiver na escola estudando,
quando estiver em qualquer lugar que tu esteja, seja para a honra e para a glória do Senhor. Isso é o mais importante. Porque não adianta nada, muitas vezes, que a gente quer, nós estamos tão preocupados em ganhar dinheiro, tão preocupados em juntar bens, que nós esquecemos de Deus. E eu sempre digo, eu digo para as pessoas, e eu já falei de púlpito e continuarei falando para o resto da minha vida. Se tu quer ganhar dinheiro, não busque a Cristo. Vai lá e faz uma faculdade. Procura te especializar em alguma área e ganha dinheiro. É isso que tu quer ganhar dinheiro. Agora, usar de subterfúgio porque eu vou fazer porque Deus vai me enriquecer. Não, Deus não nos promete bênção. Deus nos promete até o contrário. A palavra de Deus diz para nós: e no mundo vocês terão aflição, vocês serão perseguidos, mas bem-aventurados aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. E nós olhamos a vida, se nós olharmos a vida dos apóstolos, se nós olharmos a vida dos profetas, na sua grande maioria foi uma vida sofredora, uma vida dificultosa. Nós vimos agora, essa semana, um álbum que foi lançado. De quem é o álbum mesmo? Marco Teles, ao qual ele fala da vida de Timóteo. E ele diz, no fim, quando ele está conversando com Timóteo, ele diz assim: Timóteo, vem aqui me visitar, eu preciso que tu venha aqui, me traz uns livros que eu quero ler. Porque está findando a minha carreira aqui. E quando Timóteo chega lá, a preocupação dele não foi em abraçar o Timóteo, não foi nada, foi dizer para ele: Timóteo, tá afim? Tá afim de sofrer? Tu tá afim de largar toda a tua vida em amor a esse evangelho? Tu tá afim de desgastar tudo que tu tem para servir a Deus? E é essa, eu acho, a reflexão que nós temos que fazer no dia de ceia. Uma vez a gente ouviu um testemunho de um amigo nosso, de um irmão, ele é missionário. Aí ele contou assim pra gente: hoje eu tô... Se fosse olhar pra minha vida, assim, eu fiz família, eu já tenho dinheiro aqui, mas uns tempos atrás ele tava em missão no Oriente Médio, tomando um café, que ele disse assim, ele falou: nossa, como o brasileiro tinha que ser bem agradecido por esse café aqui, porque o café de lá, além de ser muito caro, tem gosto de terra. E quase morreu. Um cara perguntou pra ele se ele era cristão, ele respondeu que era cristão e saiu correndo. Ele estava lá arriscando a vida dele, por quê? Porque ele ama Jesus. Não nós vivemos coisas que ele tem. Hoje nós vivemos aqui no Brasil uma liberdade tão grande, a gente não consegue entender o que é viver no Oriente Médio. O que é tu dizer que é cristão e ser perseguido a ponto de morrer. Entende? Tu tá em cadeias. Eu vi um testemunho esses dias de um senhor que o filho dele estava preso em outro país. Se não me engano era no Kuwait. Ele estava preso. E aí o cara disse assim: por que tu não vai lá pro Kuwait para ajudar ele? Se eu for pro Kuwait eu vou ser preso também. Mas ele manda carta de vez em quando ele tem oportunidade, ele manda carta dizendo que é maravilhoso onde ele está, porque ele está pregando do Evangelho. Ele sofre todos os dias, diz que dá um choque embaixo das unhas dele, mas ele se alegra porque ele está podendo levar o Evangelho. Já pensou se nós pudéssemos dizer assim: cara, eu estou sofrendo, estão me batendo, estão me arrebentando, estão falando de mim a dar com pau, estão passando por cima de mim, estão acabando comigo, mas eu estou feliz porque eu estou fazendo. Quando a gente lê em Hebreus 11, e eles foram dignos, em Atos, né, quando fala também para nós, Atos 5, né, que fala, eles nos acharam dignos de ser perseguidos por amor de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente, ver o que tem de empecilho e confessar e consertar o erro ao qual nós temos. Eu vejo muitas vezes, logo que eu me converti, o pastor dizia assim: a gente tem que olhar para dentro de si, se a gente estiver em pecado, nós não podemos participar da ceia. Cara, não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz: olha para dentro de ti, se tu achar um teu erro, muda. Pede perdão para Deus e participa da ceia. Não deixa de participar da ceia por causa do teu pecado. Deixa o teu pecado e participa da ceia. Porque a ceia é um momento supremo, é um momento ao qual a gente pode estar na presença de... Não é nada espiritual, gente. Mas é um momento que a gente faz em memória de Deus.
em memória de Cristo, lembrando aquilo que aconteceu lá 5.000 anos atrás. 5.000, né, eu acho. O Êxodo faz 5.000, né? Foi 3 anos antes. Não me lembro agora se é 3 ou 2 anos antes. Há 5.000 anos atrás, quando eles saíram do Êxodo, foram libertos. Quando Cristo morreu há 2.000 anos atrás e participou da ceia. Então nós temos que olhar e cuidar do nosso testemunho para isso. Então a primeira parte que a gente tem que fazer é dar testemunho. A segunda parte é a libertação. Quando ele diz assim, lombo cingido, sandália nos pés. Sandália nos pés quer dizer, o escravo lá naquela época ele não usava sandália, ele andava de pé descalço sempre, né? Então quando tu botava sandália queria dizer que tu era livre. É isso que ele quer falar, é isso que ele tá, quando ele diz assim, coloque a sandália nos pés, ou seja, vocês estão mudando de vida, vocês não vão ser mais escravos, de agora em diante vocês são donos de si. É isso que ele quis dizer. E a mesma coisa na vida da gente. Quando nós vamos participar da ceia, a gente está dizendo assim, cara, eu já não sou mais escravo do pecado. Eu me libertei do pecado, eu me libertei de toda a dificuldade. Eu vou usar as sandálias, eu não vou ser mais escravo. Eu vou usar a liberdade a qual Cristo me libertou. Porque Ele me libertou para a liberdade. Nós vemos em João 8,32, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nos liberta, Cristo nos liberta, a palavra nos liberta. Mas para isso nós precisamos conhecer. Sabe o que eu fico pensando assim, né? Eu fico pensando que quando você não é mais escravo do pecado, você não depende mais de uma circunstância para você ser feliz. Sim. A felicidade assim que Cristo coloca dentro de você, a paz que Cristo coloca dentro de você, é independente de tudo à tua volta tá acontecendo do jeito que tu queria ou não. Porque tu começa a confiar no amor de Deus. Imagina, o amor de Deus ele foi tão grande que ele entregou Jesus lá. Ele se entregou, ele se esvaziou, ele sendo Deus, tomou uma forma de homem, se esvaziou, deu a vida dele, derramou o sangue dele, por um monte de gente que iria virar as costas para ele, queria falar mal dele, e sabendo que a gente ia fazer, que a gente ia errar, que a gente ia pecar, e ele mesmo assim nos amou, sabe? E quando a gente começa a entender esse amor e começa a sentir esse amor que chega a constranger, não tem nada no mundo que se compare. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, tipo assim, a alegria, as boas novas, que a Bíblia fala boas novas, né? Da salvação, é você ter essa paz que excede todo entendimento, que não tem circunstância que dependa dessa paz. Que Cristo é o centro da paz, que você não depende de nada que está à tua volta. Você depende de Cristo só, para ter essa paz. É uma coisa assim que não dá nem para explicar, que só você vivendo Cristo, você querendo ter essa experiência com Deus, que você consegue saber o que é isso. Mas isso a gente só consegue quando a verdade nos liberta. E o que eu infelizmente hoje eu não vejo as igrejas pregando a verdade. Eu vejo as igrejas pregando tudo que é tipo de coisa, pregando bênção, pregando prosperidade, pregando lá sei eu, tudo que é tipo de coisa, mas não prega a verdade. Ontem nós estávamos conversando aqui em casa que nós temos 3 pessoas que estão junto conosco, que não estão presentes, né? Nós temos a Marta, que lá em Torres, que congrega junto conosco. Tem a Tailine, que está lá em Curitiba. E tem o Demetrio, que está em Florianópolis ali, né? Que não congrega conosco. E essas 3 pessoas, cara, eu quero dizer para vocês, se só por essas 3 pessoas, esse ministério já deu certo, entende? É a mãe. Não, mas é que eu estou dizendo assim, pessoas que estão me dando testemunho de mudança por causa das palavras que estão sendo faladas aqui. Glória a Deus. Porque tem sido falada a verdade de Cristo. Entende? Nós não falamos assim, vamos lá, dá o teu dízimo que Deus vai te abençoar, faz isso que Deus vai fazer aquilo por ti, faz isso. Não, nós estamos pregando arrependimento. Aqui nós estamos pregando arrependimento e é essa a ideia que nós temos, porque isso liberta as pessoas, isso transforma as pessoas. A Marta essa semana ligou e disse assim, nossa, eu ia fazer uma coisa e aquela palavra que o Senhor falou no domingo tocou lá dentro de mim. Desse não foi a palavra, foi o Espírito Santo que tocou em ti. É isso.
Entende? Quando a gente consegue, mas isso é o momento certo, é o momento, não é nós que estamos fazendo, nós simplesmente estamos fazendo a nossa parte, e é isso que nós temos que fazer a nossa parte, levar o evangelho de verdade para as pessoas. E é isso, eu não sei se vocês chegaram a ver, na quinta-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas e eu respondi a pergunta que a igreja deveria ser como um hospital, ou seja, pessoas preparadas para ensinar o evangelho, ou seja, vocês que são jovens, falar para jovens. Nós que somos velhos, falar para velhos. Os casais, falar para casais. Nós sermos todos, ser uma igreja não cheia de membros, mas uma igreja cheia de discípulos de Cristo. Pessoas que falem de Cristo incessantemente. Entende? Eu ouvi um negócio assim que as pessoas estão querendo ser advogado de Deus. Só que Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunhas. Precisa de pessoas que testemunhem. O advogado ele teria gente muito melhor do que ele. Ele poderia transformar alguém, né? Por isso que aqui quando ele fala cinge os lombos, ou seja, te prepara, né? Te prepara, te liberta e tenha testemunho, é isso que nós precisamos. Aí hoje eu estava conversando que disse assim, os nossos filhos até ouvem o que nós falamos, mas os olhos são muito mais. Por exemplo, eu falo e meu filho me ouve, mas os meus atos toca muito mais do que o meu falar. Então o testemunho é muito mais forte do que qualquer outra coisa. E é isso que a palavra diz para nós, que nós devemos ter assumir a identidade de cidadão livre. Nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou e nós somos verdadeiramente livres. Mas sabe por que nós não conseguimos ser? Porque nós não confiamos de verdade em Deus. E aí nós estamos sempre desconfiados de Deus. Será que esse mês eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o aluguel? Será que vai isso? Será que aquilo? Será que aquele outro? Eu quero dizer para vocês que eu sou ansioso no sentido de amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Cara, eu não consigo dormir hoje porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho essa dificuldade disso. Mas quanto às coisas da vida, amanhã vou ter dinheiro. Cara, se eu tiver dinheiro amanhã, graças a Deus. Se eu não tiver dinheiro, graças a Deus igual. Se eu tiver o que eu comer, graças a Deus. Se não tiver também, graças a Deus. Isso é maravilhoso. Essa música que nós cantamos no início, como ele pode me amar, sabendo que eu sou totalmente errado, ele sabendo que se eu tiver a oportunidade, eu escapo. E mesmo assim ele me amou. A libertação é um processo da nossa conversão. Nós vamos crescendo dia após dia para conseguir chegar. Por isso que Paulo diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação. Isso nós estamos falando de Paulo, agora quem imaginar o Cláudio, entende? Paulo, não alcancei ainda o alvo. Quem dirá eu, quem dera eu ter alcançado o alvo. Mas nós vamos indo para lá. A Marta disse que é estar preparados para ouvir e colocar em prática. Querer fazer as coisas como verdade. No caso, eu tenho a razão sempre, né? Acho que foi isso mais ou menos que eu entendi. E a Josi falou, pelos ouvidos somos informados, mas é pelos olhos que somos formados. Isso aí. Nossas atitudes gritam muito mais alto que nossas palavras. Eu tive uma situação hoje de manhã que me fez trazer uma meditação até dentro lá de casa, a gente acabou conversando. E até tem um rumaninho, nem tinha parado para programar alguma coisa. Eu fui fazer, geralmente de manhã eu gosto de comer o ovo mexido, daí eu fui fazer o ovo mexido para todo mundo já lá em casa. Eu fui, quebrei os primeiros assim, raramente eu encontro um ovo estragado. Na hora que eu quebrei um assim, eu já vi que estava estragado, joguei direto. Só que ele estava naquele ponto assim, que ele estava entre o estragado e o... Tava assim, estragando. Meio pau. E ele me trouxe a pensar numa coisa. Às vezes a gente está com tanta obra boa, tanta coisa, que a gente faz uma falha e daí entra aquele pecado ou aquela coisa que realmente é o que a ceia manda a gente olhar para nós e abandonar a má prática. E isso começa a corromper as coisas à nossa volta. Eu até poderia tentar tirar só aquela parte, mas eu acabei tendo que jogar fora tudo aquilo ali. Isso me fez pensar sobre a vida, sobre as situações que a gente vai passando.
que às vezes eu vejo pessoas apoiadas em cima de alguma coisa que se ela tiver que dizer que aquilo ali é pecado, que ela tenha que mudar, ela vai ter que reestruturar muita coisa. E daí ela acaba, não, vou deixar de lado, não estava tão estragado assim, então vamos botar mais ovo ali que dá para comer e tá tranquilo. Até daí eu fiz o comparativo pro Robert de uma casa. Vamos imaginar que a gente esteja para construir uma casa. Aí, quando a pessoa tá lá fazendo a casa, ela olhou assim, ela deixou o pedreiro fazendo, e o pedreiro foi lá e botou um ferro fino na sapata, na fundação da casa. E tá aquela sapata, ele sabe que tá errado. Só que ao invés de desfazer, porque a sapata é uma coisa muito trabalhosa para desfazer e fazer de novo, ele olhou assim e falou assim, poxa, eu vou continuar construindo a casa. Poderia ser uma parede que tivesse errado, mas uma sapata é difícil porque é uma coisa assim, às vezes a nossa fé, às vezes alguma coisa, tem uma coisa que Deus quer mudar na fundação. E tem coisas que a gente apoia a nossa vida nisso. E se a gente não tiver essa capacidade de que Deus falou, arrependa-se, venha, tome a ceia, olhe para si mesmo, se avalie se a casa está tudo aprumada, se está certo, se não tem que derrubar uma parede, por mais trabalhoso que seja, faça. Porque às vezes eu vejo, tipo, até essa meditação veio por causa de instituições que às vezes elas estão apoiadas numa coisa meio capenga. Elas têm a verdade de Cristo, elas têm coisas boas, só que porque elas decidiram não isolar e tirar a coisa ruim de dentro, acaba condenando tudo. Vamos imaginar na situação da casa, eu fiz uma sapata errada, eu condenei um cômodo. Só que quem olha de fora olha aquele cômodo que caiu, que estava caindo, e fala assim, a casa inteira não presta. A casa inteira eu tenho que derrubar essa casa. Só que eu sei que é só um cômodo. Coisa que eu poderia... Só que depois de um tempo que a casa está em pé, a pessoa vai olhar assim, poxa, agora não é só uma sapata, eu tenho que quebrar as paredes. Agora eu tenho que quebrar isso, tenho que fazer aquilo. E a pessoa prefere viver daquela forma do que mudar. E muitas vezes daí, para quem está vendo o testemunho de fora, vai ser tipo, tá tudo condenado, nada do que ela fala presta. E isso, trazendo para nossas falhas, às vezes vamos imaginar que eu tenho uma falha, alguma coisa assim que está muito evidente. E eu sei que eu estou errado nisso e eu deveria mudar isso. Eu deveria aceitar a transformação, me afastar desse pecado disso. Só que porque é algo que vai ter que mudar, às vezes, a estrutura da minha vida, vai ter que mudar um estilo de vida, mudar alguma coisa, eu olho e falo, eu não vou. E acaba condenando para os que vêm de fora toda a minha vida. E a tudo que eu falo acaba, mesmo as coisas boas, como o omelete que eu tive que jogar quase tudo fora, na verdade joguei tudo fora e tive que fazer outro. Mas acaba jogando toda a minha vida, todo o meu testemunho fora. Sendo que o correto, como diz a ceia do Senhor, é arrependa-se, muda aquilo, tira aquele omelete ruim, joga fora e faz outro. Sabe? Só que às vezes a gente está tão vinculado e tão grudado com a nossa obra, com as coisas que a gente fez, com as coisas que são bonitas, com as coisas que são maravilhosas, que a gente quer manter da gente. O problema todo é que nós achamos que dá para dar o jeitinho, né? O povo brasileiro, assim, dá para dar o jeitinho brasileiro, e na realidade, com Deus não existe jeitinho. Nós temos que nos transformar. Deus não reforma, né? Deus transforma. Isso é o jeito que nós temos que agir. Transformados por Cristo, regenerados por Cristo. Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós reconciliamos com Ele. Eu acho muito interessante quando a gente lê a palavra de Deus que diz que Deus fez o homem, fez Adão a sua imagem conforme a sua semelhança. E depois disso, lá no capítulo 4, ele diz que o homem foi feito à imagem e semelhança conforme de Adão, não mais de Deus, porque ele perdeu a semelhança de Deus. Ele tem a semelhança de Adão, não mais a semelhança de Deus. E quando Cristo vem na cruz do Calvário e morre na cruz do Calvário, Ele está dando para nós de novo o direito de se tornar filho de Deus, ou seja, nós novamente nos transformar a imagem conforme a semelhança de Deus, e não mais a imagem conforme a semelhança de Adão. E isso, vamos lá, mas isso é lógico, é para aqueles a qual Ele chamou para si. Ele chamou para si. Então, o que nós precisamos? Eu digo, o homem tem só, eu costumo brincar assim dizer, o homem na salvação ele tem só uma função, perder. A única função que ele tem. O resto tudo é de Deus. Deus cuida da gente de tal forma que Ele transforma a nossa vida e nos faz querer ter isso que tu falou aqui. Entende? Não é mais assim, quando a gente enxerga, quando a gente vê que quem é Deus, a gente não quer mais saber das coisas do mundo. Cara, eu não quero mais saber das coisas do mundo, eu quero as coisas de Deus. Mas isso Deus tem que se revelar para mim de uma forma tamanha para eu conseguir ver. Porque quem
Salmo 14, né? Olhou Deus na terra e procurou um que fosse capaz de adorá-lo e não encontrou nenhum. Nenhum homem é capaz de adorar a Deus, mas Ele coloca no nosso coração o desejo. Por isso que eu gosto muito no dia de ceia, não usar só Coríntios 11, 28, né? Coríntios 11, 28, que diz para nós que examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Mas eu gosto de usar o último versículo do capítulo 39, 139 de Salmo. Lê para mim, Cássio. Que eu quero ler certinho, que diz, é o último versículo do capítulo 139. Então ele diz para nós assim, que nós temos que a verdade de Cristo nos liberta, né? Em João 8,32. Achou, Cássio? 139. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Entende? Porque eu muitas vezes eu estou fazendo coisas erradas e não consigo enxergar. Então eu tenho que clamar para Deus, me ajoelhar, entrar no meu quarto em secreto e conversar com Deus e dizer, Senhor, vê se há em mim alguma coisa errada e me mostre para que eu possa mudar. Eu não quero mais viver conforme eu queira. Eu quero viver conforme a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero sentar e desfrutar desse banquete espiritual que é a ceia do Senhor. Mas para eu participar de uma forma a qual não seja mais o ser humano Cláudio, mas seja o ser espiritual Cláudio participando da ceia. Isso é a ceia. É não ser o pão e o vinho, o cálice, não seja isso, mas seja realmente a participação da ceia do Senhor servida por Cristo. Isso é maravilhoso. Isso, cara, eu acho estupendo a ideia, sabe? Eu digo assim, cara, a minha maior vontade como Paulo diz assim, cara, viver é Cristo e morrer é lucro. Já pensou se no mês que vem nós não pudermos participar da ceia aqui e nós participar da ceia lá no céu, servida por Cristo? Isso é maravilhoso, entende? Eu vislumbro isso. E eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado com isso. Desde o início das histórias na Bíblia, o homem tentava tanto chegar perto de Deus e se aproximar. E aí quando tinha oportunidade, sempre queria estar mais próximo e não estava pronto. Moisés, ele viu ali, viu Deus passar e viu por trás a glória de Deus. E aí uma vez eu estava lendo o primeiro capítulo de Mateus, que mostra lá a genealogia toda até chegar a Jesus. A distância que Deus ficou da gente. Filho de não sei quem, filho de não sei quem, e vai, filho de Adão, filho de Deus. E aquele filho de Deus voltou pra gente agora. E a gente está tão perto. Isso realmente é muito bom. Isso é animador, de estar perto de Deus. Cara, eu sou apaixonado quando ele diz assim, cara, vocês são um sacerdócio real, entende? Nós não somos mais. Ele diz que eu tenho vocês como amigos. Entende? Eu conto as coisas para vocês porque vocês são meus amigos. Sabe, qualquer coisa que seja pecado, cara, eu devia ter asco, eu devia ter qualquer coisa que fosse inferior a santo, eu devia correr. Essa é a realidade. Qualquer ideia. Eu costumo brincar e dizer para as pessoas assim, sabe por que nós pecamos? Porque nós não odiamos suficientemente o pecado. Porque nós não amamos suficientemente a Deus. Porque se nós... tem alguma coisa que tu odeia, que tu, cara, isso eu não como mesmo. Eu gosto de falar do mugango, né? Mugango. Eu tenho horror a mugango. Nem eu sei não mais. Eu comi uma vez lá um tempo atrás, a minha tia deu pra mim assim, come isso aqui que é bom. Eu disse, não, mas eu não quero, come que é bom. E ela me deu aquele troço esmagado com leite. Gente, eu comi aquilo, eu botei tudo pra fora, assim. Que troço ruim. Só de lembrar, aquilo me dá sabe, repulsa. E por que eu não tenho isso por pecado? Era isso que eu devia ter, entende? Quando o pecado chegar perto de mim, eu ter aversão, eu ter nojo do pecado. Porque se eu amasse Deus, jamais eu pecaria. Essa é a realidade. Mas nós não somos assim. Infelizmente, nós somos apaixonados pelo pecado. Nós corremos atrás do pecado. Nós corremos atrás de dinheiro, nós corremos atrás de bens, nós corremos atrás de pessoas, nós corremos atrás de amores, nós corremos atrás de amizade, nós corremos atrás de tudo. E muitas vezes nós deixamos Deus de lado. Nós
Eu vejo pessoas se arrastando para ter amizade de alguém. Pessoas fazendo tudo que é tipo de coisa para ter views hoje. Antigamente tinha um programa do Silvio Santos que era topa tudo por dinheiro. Hoje é topa tudo por views. As pessoas, a gente olha, entra nessas mídias sociais ali, quando tu vê aqueles reels, quando tu vê os tiktokers ali, pessoas fazendo coisas que tu, do arco da velha, se vendendo barato. Entende? E quando nós somos tão importantes, tão grandiosos para Deus, nós temos que saber reconhecer os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, para que a gente possa ser libertado. Para a gente participar da ceia, nós temos que ser libertos do pecado, né? Josi disse que do louvor ali que a gente cantou, tu disse que como ele pode nos amar, ela disse que ele nos ama porque é soberano, mas mesmo assim não deixa de ser o nosso Abba, o nosso paizinho. E a Marta pergunta assim, talvez pelo pecado que Adão não fosse mais a imagem e a semelhança de Deus, e assim homem a semelhança de Adão? Isso, exatamente. O pecado corrompeu. O pecado corrompeu Adão, né? Então ele deixou de ser puro e passou a ser pecador no momento do pecado, né? E nós somos filhos do pecado. Nós somos gerados, Davi diz, né? Nós somos gerados em pecado, então nós temos o pecado desde Adão, nós temos o pecado. Mas por um só, a palavra de Deus diz para nós, por um só homem entrou o pecado e por um só homem entrou a salvação. O primeiro Adão nos trouxe o pecado e o segundo Adão nos trouxe a salvação, ou seja, Jesus Cristo, o homem. Ele teve que vir nessa terra para nos dar a salvação, para nós deixar de ser a imagem e semelhança de Adão e nos tornar novamente a imagem e semelhança de Cristo. Mas como isso? Ele fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Não nascer mais da carne, porque o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Então no momento que nós nascemos do espírito, nós deixamos de ser carne e somos espírito. Como é que nós temos vivido? E é isso que a ceia nos remete. É nós olhar para dentro de nós e olhar se nós somos carne ou nós somos espírito. Como é que nós estamos vivendo? Qual tem sido a nossa prioridade? Nós estamos dando prioridade para a carne ou para as coisas do espírito? Seguindo adiante. A caminhada lá no deserto era essencial que tivesse um cajado na mão, né? A primeira ele diz, cinja os lombos, coloque a sandália nos pés e pegue o cajado na mão. A longa caminhada no deserto ela é escaldante. Quando a gente está com dor na perna, a gente pega uma muleta, alguma coisa para apoiar, né? Porque aquilo apoia. Então o cajado ele servia de apoio. Por exemplo, ele andando no sol, ele se apoiava e tinha como andar. E andar na areia é muito difícil. Aí tu te empurra com os braços, além de usar as pernas, tu usa também os braços. O cajado te serve para isso, ele serve de apoio. E serve para te proteger também dos inimigos, né? Tu te defende isso, de cobra, de escorpião. Se vir um bicho, tu consegue te proteger. E aí ele diz que quando vocês estiverem ceando, você esteja do lado de vocês o cajado, ao alcance da mão, porque em qualquer momento vocês vão ter que sair do Egito para a caminhada. O cajado, quando ele fala ali, ele está falando de um compromisso nosso com Deus, para nós tomar aquela ferramenta e cuidar. Ela é uma ferramenta de apoio e de defesa. E é isso que Deus quer dizer para nós. A nossa ferramenta de apoio e defesa é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus para nos apoiar. Quando a gente lê lá a respeito da armadura de Deus, ou seja, nós temos que pegar o capacete da salvação, a espada da palavra, né? E todas as outras coisas, ou seja, para nós montar. Tem alguma coisa para falar? Me bateu. A Josi disse assim, eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas também não estava no Calvário e herdei a graça. Douglas Gonçalves diz. Amém, glória a Deus. Quer dizer, essa culpa não é minha, mas a salvação também não é minha. Gente, olha que coisa maravilhosa. Deus nos deu a chance de nós nos salvar
sem nós fazer nada. Sem fazer nada. Adão pecou, por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação. Isso é maravilhoso. E a gente, segundo Adão, a gente não ia, segundo a imagem de Adão, a gente não ia fazer diferente dele também, né? Não dá para o homem ser presunçoso a ponto de dizer que faria diferente no jardim. Porque Deus sabe de todas as coisas. Isso eu acho interessante, que teve uma vez um cara que falava mal de Adão, falava mal de Adão, falava mal de Adão toda a vida, né? Ah, porque se Adão não tivesse comido da fruta, nós não tínhamos sofrido, nós não tava tudo que nós estamos sofrendo por causa de Adão. Aí o amigo dele chegou um dia em casa com uma caixa e botou em cima da geladeira. Disse, vou deixar essa caixa aqui, mas não pode mexer. Tu não mexe nela, deixa ela aqui. E aí foi indo, passou um dia, passou 3 dias, passou 5 dias, e ele entrava em casa, olhava aquela caixa. Ele entrava em casa, olhava aquela caixa. Aí um dia ele não aguentou, disse, cara, o que tem dentro dessa caixa? Por que o cara botou uma caixa em cima da geladeira e não mexe na caixa? Aí ele foi lá, abriu a caixa, estava escrito dentro da caixa assim, por isso que Adão comeu o fruto. É isso, entende? Nós vamos fazer o que é pecado. Nós vamos errar. Nós temos a curiosidade dentro de nós. Entende? Nós temos o desejo de ser melhores, ou não. Ou tu não tem desejo, esse cara, eu quero melhorar, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter uma vida melhor, eu quero viver bem. Isso é pecado? Não, de forma alguma. Não é pecado. O problema é quando isso começa a ser alguma coisa mais importante do que Deus na vida da gente. Porque a palavra de Deus diz para nós que não houve homem mais rico e nunca haverá homem mais rico que Salomão. E ele era homem de Deus. Se perdeu, né? Mas ele tinha a bênção de Deus. Então nós temos que parar e pensar que nós temos que renovar todos os meses. Na realidade, eu acho que a ceia não deveria ser feita todos os meses. Eu acho que a ceia deveria ser feita todas as manhãs. Quando tu levantar de manhã, tu olhar para dentro de ti, refletir o que tu fez e começar de novo. De noite, quando tu chegar em casa, parar, refletir tudo o que tu fez, examinar-se a si mesmo e pedir perdão para Deus e renovar. E comer do pão também é bem amplo, né? Porque a Bíblia também é a palavra de Deus e é útil pra gente, né? E espiritualmente falando, é como se a gente estivesse também comendo ali, quando a gente lê a palavra de Deus. Eu comecei a ler mais a palavra de Deus, faz uns meses atrás eu comecei a ler bem mais do que eu li antes. Aí eu comecei a... 24 capítulos por dia. Caramba, nem todo dia eu consigo, mas eu estou lendo mais do que eu lia. De fato, estou me esforçando mais. E os meus sonhos, às vezes eu tinha sonho que eu estava pecando e eu não tinha consciência de que era eu lá. E eu só acordava com aquela lembrança ruim. E agora, nos meus sonhos, eu estou tendo uma consciência diferente. Eu vejo que eu, dentro do meu sonho, estou diferente já. Eu digo para as pessoas assim, uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas assim, o que povoa os teus sonhos? E é isso que a tua vida manda. É incrível, mas é incrível mesmo. Os teus sonhos são povoados pelas coisas que tu tem na cabeça. Tempos atrás eu sonhava bobagem. Hoje eu brinco, eu digo assim, às vezes eu acordo pregando. Entende? Sério. É isso que eu tenho. A minha vida tem sido isso. A minha vida tem sido estudar. Entende? Cara, tu pega a palavra de Deus e tu começa a te apaixonar, tu começa a pensar nisso, e os teus sonhos, os teus pensamentos começam a ser isso. Tu vai sentar na mesa e a pessoa vai começar a conversar contigo de qualquer assunto. O assunto vai vir para a palavra de Deus, sempre vai vir para a palavra de Deus, porque a tua boca fala do que teu coração está cheio. Os teus sonhos são povoados pelo aquilo que teu coração está cheio. Então, olha para dentro de ti. Essa é uma boa reflexão da gente olhar. O que tem povoado os meus sonhos? Isso é o que eu faço quando eu acordo? A primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã. No meio da madrugada, às vezes eu acordo e ele tá falando de Deus como se estivesse conversando com outra pessoa. Isso é maravilhoso. Sério? Isso é maravilhoso. Então, assim, quando a gente começa a cear, quando a gente ceia, a gente está assumindo um compromisso com Deus, dizendo para Deus, Senhor, eu quero mudar. Quero ser diferente de agora em diante. Me livra de todo... Eu acho muito interessante quando diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para nós cada dia de hoje, perdoai a nossa ofensa,
Lá no fim ele diz, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Quando ele diz livra-nos do mal, eu acho maravilhoso isso. Quem é que é o mal na minha vida? O mal na minha vida sou eu mesmo. Não é que, Senhor, me livra do assaltante, me livra do isso, me livra, não. Me livra do mal que está dentro de mim. Me livra desses maus desejos que eu tenho. Me livra dessa coisa ruim que está dentro de mim. E é isso que ele quer dizer. Por isso que ele diz para nós, prepare-se para a ceia. Quando ele fala lá, Moisés, né? Se prepare para cear e para sair à luta. Então, quando ele diz para nós lá, no finzinho, né? No finzinho assim, comê-lo-ei às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, o Senhor está nos dando o privilégio de uma vida espiritual nova. Ou seja, a morte do Cordeiro Pascal. O Cordeiro morre, derrama o seu sangue e nos traz a salvação. Isso aconteceu lá, né? Que mataram o Cordeiro, passaram o sangue nas portas e a morte não pegou eles. E a mesma coisa, quando Cristo veio na terra, ele veio matar o Cordeiro e ele tirou a morte de sobre nós. Ou seja, a morte já não tem mais poder sobre nós. Nós fomos livres. Nós fomos livres do poder da morte. A morte física, cara, nós vamos enfrentar, isso é lógico. Mas a morte espiritual nós nunca vamos ter. Nós vamos estar na presença de Deus. Não esquecendo que a gente, no culto de terça-feira, né, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer lá, não para ser julgado, mas para receber o que nós fizemos de bem ou de mal por intermédio desse corpo. Então, cuide do seu testemunho. Procure se libertar de tudo que não é de Deus. A gente começar a olhar tudo que não é de Deus. Nos seus passos, o que faria Jesus é o livro, né? E se a gente começar a olhar aonde a gente entra, cara, Cristo entraria nesse lugar? Tem um amigo meu que uma vez eu acho que ele ficou meio doido, ele disse assim, agora Cristo vai andar comigo. E ele disse que aonde ele ia, Cristo andava junto com ele. Ou seja, ele começava a olhar e dizia assim, cara, eu não vou entrar aqui porque meu amigo não entra. Eu não vou fazer isso porque meu amigo não aprovaria. Se nós começássemos a pensar dessa forma, Cristo está comigo de verdade, mas se eu colocasse esse pensamento no meu coração, eu não posso fazer, porque isso vai desagradar o meu Senhor. Eu não posso fazer, porque isso vai desagradar o meu Senhor. Será que a gente faria o que a gente está fazendo? Será que nós continuaríamos vivendo conforme nós estamos vivendo, se nós fizéssemos isso? Então, vamos cear. Mas vamos cear de verdade. Vamos entregar o nosso coração para Deus. E vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que tu ande, eu quero que tu faça eu andar de acordo com a tua vontade. Que tu me ensine os teus preceitos e as tuas vontades. Vê se há em mim alguma coisa de errado e me mostra. Porque eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero mais viver pensando coisas erradas. Mas eu quero ser transformado pelo poder inovador de Cristo. Eu quero ser aquilo que tu queres que eu seja. Eu quero viver o sonho de Deus. Lembra dessa música? Você é fruto do sonho de Deus? Será que a gente consegue cantar? É a Catsi Borneia. É bem difícil. Mas que nós sejamos o sonho. Nós somos o fruto do sonho de Deus. Deus sonhou um dia de ter a presença de todos aqueles a qual Ele escolheu do lado dele. E nós vamos estar lá. Mas, às vezes, nós não nos damos o real valor ao qual nós temos. Não estou falando que nós somos valorosos, gente. Não estou falando que nós somos o centro das atenções de Deus. Não. Mas quando a palavra de Deus diz para nós em João 3,16 que Ele amou o mundo tanto, mas tanto, que não fazer o Filho dele continue nos abençoando, nós possamos viver uma vida nova. Se nós estamos andando em erro, que nós mudemos. Amém? Vamos cantar um pedacinho dessa música, não toda ela. Vamos voltar. Sabe de qual? Eu quero voltar. Foi
corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Glória a Deus. Paizinho querido, eu quero erguer minha oração à tua presença, te agradecendo, Senhor, por esses momentos ao qual tu nos preparou. Obrigado, Senhor, por tu ter mandado teu Filho à cruz do Calvário para morrer por nós. Muito obrigado, Senhor, por tu ter deixado esse ato que nós podemos participar da ceia e receber, Senhor, de ti a salvação. Muito obrigado, Senhor, por o Cordeiro, por tu ter mandado o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor, por um dia tu ter olhado para nós, porque mesmo nós não merecendo, mesmo nós não sabendo o que nós queríamos, tu nos amou de tal forma a nos dar a salvação. Obrigado, Senhor, por tu ter esse cuidado maravilhoso, por tu ser esse Deus zeloso, que tem cuidado de nós e tem nos dado condição de andar nos teus caminhos. Obrigado, Senhor, por um dia tu ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por um dia tu ter se revelado a nós e assim nós poder reconhecer que tu és o nosso único e suficiente Salvador. Muito obrigado, Senhor, por um dia, mesmo tu olhando para nós, seres humanos mortais, que somos vis, que não somos nem capazes de erguer a nossa oração a ti, não somos capazes de levantar a nossa voz porque somos pecadores ao máximo, e mesmo assim, tu olhou para nós, esse ser ínfimo, esse ser pecaminoso, e amou de tal forma, a ponto de derramar o sangue do teu Filho. Obrigado, Senhor, por tu ser esse Pai de bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua benignidade. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias se renovarem a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, por tu não nos consumir, que era o que nós merecemos. Muito obrigado, Senhor, por tu ser esse Pai de maravilhas. Muito obrigado, Senhor, por tu ser esse Deus que nos enche com teu amor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que tu tem feito na nossa vida. Ter nos libertado, Senhor, de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tu ser esse Deus de misericórdia, Senhor Todo-Poderoso, Onipotente. Obrigado, Senhor. Vivesse uma vida inteira te agradecendo ainda não seria possível, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Amém. No culto que vem, nós vamos falar a respeito da preparação, do conhecimento, da presença, do significado, do propósito e do objetivo da ceia. Na próxima ceia nós vamos conversar a respeito disso. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Foi maravilhoso nós poder passar esse tempo, conversar um pouco a respeito da palavra de Deus e a respeito da ceia de Deus, essa maravilha que Ele deixou para nós. Agradecer a presença de todos aqui. Nós não vamos fazer a ceia online, nós vamos fazer a ceia aqui. Então nós vamos encerrar a live assim, agradecendo a presença de todos. Lembrando que terça-feira às 20 horas nós temos mais o Sermão do Monte novamente. E no sábado às 16 horas o culto jovem. Nessa terça-feira nós vamos estudar a respeito de... É bastante interessante, não percam. Como é que é? Me esqueci agora, 7,6. Mateus 7,6. Caramba, sumiu da cabeça agora. Hã? Deu branco. Dos falsos mestres. Não deis aos cães o que é santo, e nem aos porcos o que é santo.
Então, que nós podemos, terça-feira, nós nos encontramos novamente. Cássio, faz uma oração para nós e nós encerramos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós podemos estar reunidos, Pai, falando de quem Tu és, falando da Tua palavra e da Tua vontade, Deus. Amém. Obrigada por ter nos permitido, Pai, nessas reuniões, realmente entender qual é a Tua vontade. Realmente entender o que queres dizer com a Tua palavra, Deus. Não permita que em nenhum momento, independente do que a gente adquira aqui, nós percamos essa vontade de Te buscar e de Te entender, Pai. Mas coloque em nós a vontade de cada vez mais ter a vontade de se aproximar de Ti, de Te conhecer, Pai. Que nós possamos aqui na terra ser exemplos, Pai, de quem Tu quer que nós sejamos. Que nós possamos ser testemunhos vivos da Tua existência e do Teu poder, Pai. Não permita que nós nos desviemos dos Teus caminhos, mas que nós possamos sempre ser gratos e sempre estar preparados para quando o Senhor nos chamar, Deus. Que nós percamos, Pai, o nosso interesse, a nossa vontade pelas coisas aqui dessa terra e que cada vez nós tenhamos mais interesse pelas coisas que são eternas, Pai. Que cada vez a gente tenha mais interesse pela Tua presença, pela Tua vontade, Pai. Que a gente possa perder a nossa vontade, que a gente possa perder os nossos desejos e os nossos pertences para ganhar tudo que é Teu, Deus. Não nos permita nos afastar de Ti em momento nenhum, Pai. E que a gente se desprenda, até mesmo de quem nós somos, até mesmo da nossa personalidade, até mesmo dos nossos jeitos, para ganhar a Tua personalidade, o Teu jeito e o Teu coração, Pai. Que nada que foi dito nessa noite tenha sido em vão, mas que tudo entre nos nossos corações e que a gente possa passar para qualquer um que entre na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Deus, amém. Amém. Deus abençoe e até terça-feira.